A origem do próprio futebol brasileiro, ela teve essa questão de operária muito forte, né? Sim. Então a gente teve... E eram de dois... Pelo menos o que eu parei para estudar, a gente tem duas vertentes, né? Então a gente tem uma questão mais operária aqui em São Paulo. Então pegar times que nem o Corinthians, que veio com o pessoal da English Highway, né? Se eu não me engano, não quero... Sim, operários que trabalhavam, naquela região ali. Eles fundaram no Bom Retiro, Corinthians, né? Tem até uma vila inglesa, deixa eu dar uma recomendação legal pra quem quiser passear. Tem uma parada que chama Vila Inglesa. Fica pertinho da Estação da Luz. Um passeio muito legal de você passar de carro lá. É perto... Não que passear na luz seja uma coisa legal, mas é do lado bom da luz, tá? É do lado onde tem luz ainda. Então é do lado que é do outro lado da avenida, então é um pouquinho longe da Cracolândia. É um lugar que parece a Inglaterra. É muito engraçado, assim. É só uma vila. Que loucura, não sabia. É bem legal. E é do pessoal da English Highway, os caras que faziam os trilhos, eles montaram uma vila inglesa. Massa. E aí fica do outro lado da Avenida do Estado. E no Rio... já teve uma coisa mais, eu sinto, pelo menos teve uma coisa muito mais racial, né? Você parar pra ver que os clubes, eles eram clubes de regatas, então o Flamengo, o Vasco, eles eram famosos por esse clube de regatas, essa coisa mais de esportes de água, e o futebol era meio que o patinho feio dos caras, né? Tanto que o Flamengo nem podia usar o uniforme do Flamengo na época. Como é que foi essa questão do surgimento do futebol aqui no Brasil e essas questões políticas e sociais? No Rio de Janeiro é curioso, né? Porque você vê como a gente não consegue também pensar na origem desses times sem falar de história. E os primeiros grandes ali, né? Que são Flamengo, Botafogo e Fluminense, eles são todos da Zona Sul, né? A torcida do Vasco também se pega bastante nisso. E a Zona Sul é a zona do Rio que a gente conhece, é o Rio que a gente vê na TV, vê nas novelas, etc. E o Vasco era, em teoria, um time que desafiava isso por ser distante, né? Por ser mais pro subúrbio, né? E aí também o Vasco tem todo esse mito fundador de ter sido, nós somos o clube que abriu oportunidade para os jogadores negros, etc e tal. Claro que também foi uma questão de conveniência, porque o Vasco claramente era fundado pelos proeminentes ali da comunidade portuguesa do Rio de Janeiro. E aí eles já não tinham um time de futebol tão forte nas primeiras décadas do século XX. E perceberam que se eles colocassem o pessoal para realmente treinar, né? E essa foi uma das brigas que foi comprada também sobre profissionalização, né? Porque quando você não é profissional, quem tem tempo de jogar futebol? É só quem não precisa trabalhar. Porque aí o cara vai poder treinar, vai ser os melhores jogadores, tal. O Vasco desafia essa lógica, né? Então tem muito isso também de o Vasco ser um time que vem de fora da Zona Sul e vai se impor, tal. E aí, tipo, traz jogadores negros, deixa eles... Tipo, o Vasco precede a discussão da profissionalização, né? Porque os clubes da Zona Sul vão dizer, mas não queremos competir com esse time, porque os jogadores deles estão treinando, eles estão vivendo de futebol, eles estão recebendo dinheiro para jogar futebol. Nossos jogadores são cavalheiros, são lords, eles não precisam disso, assim, sabe? Então, tem essa questão também. E aí, muita gente do Vasco, claro, vai reivindicar que o Vasco é o verdadeiro time do povo do Rio de Janeiro, né? Dessa questão popular. Em São Paulo, eu acho que, se você pegar a principal rivalidade, né, Palmeiras e Corinthians, assim, não surge exatamente de classes sociais distintas, né? Eles, o imigrante italiano, assim, claro que o imigrante italiano que trabalhava nas fábricas era um operário, claro, o cara trabalha em fábrica, né? Então, é uma questão mais de rivalidade mesmo, de você querer ganhar do cara que é diferente de você, né? Mais ou menos isso, assim, né? Não sei se o Carlos enxerga dessa forma, mas eu acho que... É exatamente isso. Não parte de uma diferença prévia, assim, tão grande. A não ser o fato de que o Palmeiras começa como esse time de colônia, tipo assim, voltado totalmente... Tanto que chamava Palestra Itália, né? Voltado totalmente para os imigrantes. Sim, mas são dois clubes de operários, né? São dois clubes que surgem da mesma forma que o Corinthians surge, também o Palmeiras ele surge da fábrica Matarazzo, né? Então, são dois clubes de operários. No Rio você tem, de fato, essa questão muito mais forte, vindo do remo, inclusive, né? Porque o remo era o esporte... Também um esporte de elite, né? De que os caras ainda praticam, tipo, nos rios que são navegáveis lá na Europa. Infelizmente aqui no Brasil você não vê os caras praticando aqui no Tietê e tal. Isso é uma questão que eu sempre... Em São Paulo você tem um pouco disso também, né? Tem clubes de regatas nesse primeiro momento que faziam as regatas no Tietê. Exato. Que é maluquice pensar. Hoje em dia é maluquice. Sabe que eu nunca lembro, e eu sempre preciso... Sempre que eu tô estudando, lendo sobre história de futebol, é o clique que me dá até que nessa época o Rio era a capital. Sim.
Sim. Isso é uma diferença tem um peso grande. Muito grande, assim. Então tem um peso político muito grande também, né? Talvez até... E demora até um tempo pro... Eu sei que foi foi o irmão do Nelson Rodrigues. O Mário Filho. Que é até o nome do Maracanã, né? Isso. Que ele foi um dos principais organizadores do Rio, né? Foi uma treta do futebol no Rio, assim. Que ele teve toda uma questão... até o livro, que é uma grande referência, que é o Negro no Futebol Brasileiro, né? Que é o livro sobre a história da inserção do negro no futebol brasileiro. Ele conta, para chegar nisso, a própria história do futebol, né? No Brasil, essa questão do remo como esporte de elite, e que aí chega o futebol, e o futebol vai tomando esse lugar. E o futebol ele é um esporte que ele consegue se popularizar, ao contrário do remo, porque para você remar, você precisa de muitas coisas. Agora, para você jogar futebol é mais fácil, exatamente. Qualquer coisa pode ser bola, qualquer coisa pode ser trave, qualquer coisa pode ser campo. Então, o futebol, ele se populariza de uma forma muito mais fácil do que o remo, né? O remo, assim... se a gente falar agora, vamos disputar uma corrida de remo, aí não dá, né? Porra, imagina. A gente tirando tudo, a gente tá prontinho pra começar. Tem uma jarra de água. Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com o pessoal do Copa Além da Copa. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado. Aproveita, tem um outro corte aqui que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!